Olá, olá, boa tarde, neste sábado, véspera de Páscoa. Espero que estejam bem. Essa live que a gente vai falar sobre os sentidos da Páscoa, as origens da Páscoa e sugerir aí duas histórias, talvez, para se contar amanhã, para refletir sobre a Páscoa de uma maneira que não fala de coelhos e de ovos, fala assim por cima, mas não fala de chocolate. Oi, Ana. Oi, Joaquim. Tudo bem aí? Elaine, bem-vinda. Tava aqui fazendo uma introdução para ficar no vídeo depois do jeitinho que eu for colocar lá no vou subir, né? Vou deixar no IGTV, vou subir para o YouTube também. Então esse comecinho é bom que a gente já fale a introdução, já diga o que vai acontecer, né? Para poder para as pessoas saberem do que se trata, né? Então estamos aí para falar sobre a Páscoa. Então, coloquei um título ali, um subtítulo talvez, né? Não, foi título, As Origens da Páscoa. Porque a Páscoa, do jeito que a gente conhece hoje, vamos combinar que ela é bastante comercial, né? Essa história de ovo de chocolate, ela é assim, só a pontinha do iceberg, né? Então, a gente tem muitos outros sentidos mais profundos sobre ela. E eu queria saber de vocês que estão aí ao vivo, se vocês sabem de onde que vem, quais são as comemorações que deram origem à Páscoa, do jeito que a gente tem mais ou menos hoje, né? Antes da gente pensar em coelho e tal. Mas alguém sabe de onde vem, de que tradição que vem? Olá, boa tarde para quem está chegando agora. Então, ah, eu não sei como é que faz para colocar, podia colocar um título aqui num comentário, eu não sei se eu sei fixar o comentário. Vou tentar colocar aqui, ó, os sentidos da Páscoa. Vamos ver se eu consigo publicar e fixar esse comentário aqui. Não sei se eu consigo. Fixar comentário. Ai, que legal! Olha só que tecnologia. Então vamos lá. Então a gente tem basicamente hoje a gente trabalha assim, a Páscoa veio de uma mistura de várias origens assim. Tem uma origem pagã lá atrás, muito antes de Moisés. Tem uma origem judaica que tem a ver com a história de Moisés e tem a origem cristã, que é essa Páscoa judaica modificada. Então vamos começar. Eu vou tentar contar, como eu falei que era para todas as idades, eu vou tentar contar numa linguagem bem simples e bem acessível a todo mundo. A Páscoa, como nós conhecemos hoje, ela tem origem, então, lá na Páscoa judaica, que era o quê? Os judeus, os hebreus, naquela época, né, a gente falam dessa forma, os hebreus, eles viviam como escravos dos egípcios, né? Se a gente pegar aí materiais tanto do livro do Êxodo, né, do Antigo Testamento, a gente e outros materiais que vieram posteriores, a gente vai ver. Oi, Joaquim, que bom que você está aí. Então lá atrás, o povo hebreu era escravizado pelos egípcios. Deixa eu falar uma coisinha que eu esqueci.
duas coisinhas, na verdade. Se vocês acham que isso daqui pode ser legal para alguém que pode estar online agora, porque, né, sábado, assim, às vezes o pessoal dá uma folga de celular. Mas aqui embaixo tem um aviãozinho de papel, assim, então vocês podem enviar para pessoas que vocês acham que podem curtir essa live. E a outra coisa, eu quero convidar os meus colegas ilustradores que estão entrando aqui para ir ouvindo e, com base nisso, ir fazendo ilustrações que, mesmo que fique só no sketch, tá, gente? Ninguém tá pedindo aqui obras completas. Mas coisas que saiam dessa imagem de coelho, de ovo colorido, de estampas. Então, assim, essas histórias, essas informações são para dar ferramentas, dar referências para vocês desenharem coisas diferentes. Quem fizer, publica e coloca assim, hashtag Páscoa na Matriosca, para a gente poder ver, e daí eu vou repostando para todo mundo depois que estiver aqui na live, ao vivo ou assistindo depois, poder ver os trabalhos de vocês, tá bom? Então vamos lá. A Páscoa do jeito que a gente conhece hoje, ela tem origem na Páscoa judaica, que fala que comemora a libertação dos escravos hebreus lá do Egito Antigo. Então lá atrás, os egípcios, bem naquela época das pirâmides, das grandes civilizações egípcias, o faraó era assim o rei, ele era o bambambam do negócio. E aí ele mandava em tudo, né? Só que aí o número de escravos começou a crescer muito. Os hebreus começaram a se multiplicar, e sempre tem uma alma feliz aí falar lá no ouvido do faraó, que vai dizer assim, olha, eles estão se multiplicando. Eles podem arrumar um motim. Se essas pessoas, né, resolvem se rebelar contra nós, vai ser o fim dos egípcios. Então, é melhor o Senhor matar esse excesso de gente que está nascendo. A gente vai ver isso depois na história de Jesus também, né? De matar os meninos recém-nascidos. Então, todos os meninos de 0 a 2 anos estavam sendo mortos para dar uma limpada, para dar uma diminuída. Por que só os meninos? Porque os meninos que vão tornar, né, os escravos, a mão de obra. E aí a mãe do Moisés, que tinha ele pequenininho, estava grávida e já tendo ele, né? Mas foi bem nessa época. Para salvar ele, né, ela colocou ele então num cestinho e colocou ele no rio para que ele pudesse ser salvo, porque ela sabia que naquele rio a princesa do Egito se banhava nele e que, seguindo a correnteza do rio, a cestinha chega lá. E de fato Moisés foi encontrado, o nome Moisés significa salvo das águas, e a princesa pegou aquele bebezinho, criou como se fosse dela, mas ela precisou também de uma ama de leite, então tem toda uma história super bonita aí por trás, porque a irmã do Moisés, o Moisés era o terceiro filho, e a irmã mais velha dele era bem esperta, ela ficou de olho na cestinha assim do rio, para que ela soubesse onde que ia parar. E aí, quando o bebezinho chegou lá, naturalmente a princesa não tinha leite, porque ela não era mãe, ela não tinha um bebê. E naquela época era muito comum, né, se chamar amas de leite. Ela falou assim, eu conheço uma escrava que ama de leite, e chamou a própria mãe. Então Moisés foi amamentado pela sua própria mãe. Então os primeiros cuidados, eles estiveram bem próximos ali. Mas aí ele desmamou e eles afastaram Moisés da sua família hebreia e ele foi criado como egípcio. Mas aí um dia, quando ele já era mais crescido, ele descobre que ele é hebreu. E ele quer meio saber, ele começa depois que ele sabe disso, ele começa a se importar muito mais com o povo hebreu. E aí, o que aconteceu? Um dia, ele vê um soldado egípcio maltratando, castigando um escravo hebreu. E ele fica muito louco, porque daí ele sofre pela empatia, porque era alguém do povo dele. Daí, o que o Moisés faz? Ele vai defender o cara e acaba matando o soldado egípcio. Ele sabia que isso ia dar ruim para ele. Então, ele foge para o deserto e larga toda essa vida de luxo, de riqueza, e vai para o deserto.
E lá no deserto, ele acaba indo parar num outro povoado, onde ele conhece a esposa dele, onde ele tem os filhos, fica vivendo lá com o sogro, as irmãs da sua esposa, até que ele escuta aquele chamado de Deus. Oi, para quem está entrando agora, ó, fiz um desafio, pausa aqui, pausa no chamado de Deus. Fiz um desafio para os ilustradores que estivessem aqui, para que ouvissem essa minha fala e tentassem transpor em ilustrações que não tivessem ideia de coelho, de estampa de ovo, não tivessem esse contexto, tivessem outra cara. E aí depois que vocês fizerem, vocês postam nas redes de vocês com a hashtag Páscoa Matriosca, para que quem está aqui ao vivo ou quem for assistir depois possa ver as artes de vocês, tá bom? Então, continuando. Daí Moisés estava lá, vivendo a vidinha dele tranquila, quando ele ouve o chamado de Deus. Isso tudo é descrito no livro do Êxodo, da Bíblia, né? Que é quando tem, eu não sei se vocês vão se lembrar, se vocês forem se lembrando, coloquem aqui para mim que se lembraram e tal. Aquele episódio da sarça ardente. O que é a sarça ardente? É uma planta, uma árvore lá, que estava em chamas, estava queimando, só que ela não... hashtag Páscoa Matriosca, tá? É uma árvore que ficava queimando, só que ela não virava carvão, ela não se consumia. E quando ele chega perto, ele escuta uma coisa, Moisés, Moisés, e aí é Deus, ele escuta a voz de Deus falando com ele, dizendo que ele vai ter que voltar lá, falar com o faraó, e ele que vai ser o responsável por libertar o povo egípcio, o povo hebreu dos egípcios, né, da escravidão a que os egípcios submetiam eles. E aí ele fica super nervoso, tem um monte de coisas, um monte de informação aí, ele vai ter a companhia do irmão dele, eles vão lá, e quando eles vão falar, então eles voltam, faz toda a travessia de volta lá pro Egito, e quando eles chegam para falar com o faraó, olha que bonito, chega o cara, um ex-egípcio, entre aspas, né, chega assim, eu gostaria de que você libertasse meu povo. Aí o faraó provavelmente deve ter dado risada na cara dele, certo? E aí ele falou, não vou libertar. E aí Moisés estava sempre sendo intuído por Deus, por mensagens divinas, né? E aí ele falou assim, olha, Deus falou comigo que se meu povo não for libertado, ele vai mandar uma grande praga e que vai assolar os egípcios. E aí, sem conversa. Muito bem, realmente teve uma primeira praga, que foi, a primeira, se eu não estou enganada, foi a transformação de água em sangue. Então toda a água potável que tinha por ali virou sangue, eles não conseguiam comer, eles não conseguiam beber água, eles não conseguiam cozinhar, não conseguiam se banhar, tudo virou sangue. E eles começaram a passar sede, né, no Egito e tal. E isso, olha que legal, isso só pegava os egípcios, não pegava os hebreus. E aí no final das contas são 10 pragas. O que aconteceu repetidamente? Moisés ia pedir a libertação do povo, o faraó dizia que não ia libertar, aí Moisés falava, olha, Deus avisou que vai vir uma praga, daí eles falavam, tipo, davam de ombros, nem aí. Aí depois vinha a praga, assolava os egípcios, aí eles repensavam, mas, não, deixa quieto, daí vinha de novo, ele pedia de novo, vinha outra praga, e isso foi acontecendo várias vezes, que são as famosas 10 pragas do Egito. A última praga foi uma praga muito severa, porque eles já estavam pedindo há muito tempo e eles estavam tentando fazer algo que realmente convencesse o faraó a libertar o povo. E aí a praga que cobriria o Egito seria a praga dos primogênitos, que passaria um anjo da morte e que levaria todos os primogênitos, todos os filhos mais velhos das famílias egípcias, não hebreias. Então, e ele fez esse aviso. E de novo o faraó falou que não. Quando Moisés foi então se dirigir para o seu povo e falar sobre isso, ele falou o seguinte, das mensagens de Deus. Ele falou que eles deveriam então passar na beirada, na soleira das portas,
passar o sangue de um cordeiro. Já vou falar melhor sobre essa história do sangue do cordeiro. Mas o sangue do cordeiro deveria ser passado na beirada das portas. E eles não podiam sair de casa naquela noite. As portas que tivessem com esse sangue escapariam. O anjo da morte pularia essas casas e aí não levaria os primogênitos dali. Pular em hebraico é pesar, que é a palavra que dá origem à palavra Páscoa. Então, Páscoa já vem dessa celebração desse pulo do anjo da morte. Olha só que legal. Já deu umas ideias, já deu uma explodida aí na cabeça. Quem tá gostando, manda um joinha, manda um coração aí para eu saber que vocês estão me ouvindo, para eu saber que tá tudo aí. Que vocês estão pegando a minha ideia e que estão me acompanhando. E se ficar muito... Se eu der uma viajada, pergunta aqui que eu vou olhando, tá bom? Então vamos lá. Aí, essa história do cordeiro era o seguinte, eles celebravam, já existia o costume também de celebrar a primavera, porque isso tudo é no hemisfério norte. Então agora nós aqui estamos entrando no outono, no hemisfério sul do planeta. E no hemisfério norte era então a celebração da primavera, a vida, a fertilidade, né? Que a gente vê tanto as plantas, né? Florescem um monte na primavera e os bichos também. Por isso o coelho é um símbolo desde lá de trás. Existia então, essa já é a celebração pagã que vinha antes de Moisés. Páscoa vem de pular. Porque os coelhos... Não, o pular é da passagem, né? O Pessah. Mas o coelho vem como símbolo de fertilidade. O coelho e o ovo, né? O ovo como um símbolo do nascimento, né? Da eclosão de novas vidas. Então o coelho, como a gente bem... Por que será que o coelho foi usado como símbolo de fertilidade, né? Então, povos antigos, povos germânicos, povos celtas já celebravam essa chegada da primavera e comemoravam lá com os seus ovos e com os seus coelhos e tal. Deus americanos é bem como cena com a Páscoa. É isso. E aí veio de lá, dizem, né, tem essas coisas de tradição oral a gente nunca pode ter certeza, né? Mas tem alguns lugares que dizem que a ideia de esconder ovos, né, para as crianças acharem, vem dos primeiros imigrantes alemães nos Estados Unidos, assim, né? Então não sei a veracidade disso, mas pode ser. E essa história do cordeiro, então eles já celebravam isso, já era esse tempo, e aí depois, então, essa cena, essa coisa de passagem foi que ficou, né, relacionado com isso. Depois dessa passagem da 10ª praga, então o faraó liberta os escravos e diz, podem ir. Passou um tempinho, aquele povo naquela velocidade, mulheres, crianças, idosos, bichinhos, né, burro de carga puxando, né, então tudo de uma forma muito lenta. E aí, de repente, o faraó se arrepende da decisão dele e ele manda de novo o exército de soldados egípcios atrás dos hebreus. E é aí que tem lá depois aquela também passagem, né, dos hebreus pelo Mar Vermelho, quando Moisés abre o Mar Vermelho para dar passagem, porque eles ficaram encurralados, Moisés toca o seu cajado na água, a água abre, o povo passa por ali, e aí quando os egípcios chegam ali, o mar se fecha de novo, e a passagem então era só pros hebreus. Então, mas a história do cordeiro é o seguinte... então ali começou essa celebração pascal, começou a ter a precisar de ser uma experiência de dor, uma experiência de sacrifício. Então se tinha o costume de ter um cordeirinho e viver com ele, trazer ele para casa, ou já tinha ali, durante pelo menos uma semana, antes da Páscoa, antes dessa data, dessa festa. E aí esse cordeirinho, ele vivia ali, ele fazia parte da família, as crianças iam brincando com ele ia, assim, se tornando alguém querido, alguém amado. E aí, quando chegava, então, na sexta-feira,
na sexta-feira, que hoje a gente diria sexta-feira santa, né? Esse cordeirinho era sacrificado, porque isso precisava ser uma experiência de dor, para que todo mundo sentisse a perda de alguém amado. São símbolos, né? Tudo isso são símbolos, mas a gente sabe que quanto mais para trás a gente vai nas civilizações, mais existe a necessidade desses rituais. Então, era o sangue desse cordeiro que foi passado lá na porta. Então já tinha essa ideia desse sacrifício antes. Oi, gente, estou vendo vocês entrando aqui. Entrem, fiquem à vontade, a casa de vocês. Então, então, na época de Jesus, a gente vê, né, muitas representações da Santa Ceia. A Santa Ceia, que tanto é representada, é justamente uma ceia de Páscoa. Era a Páscoa judaica, porque eles eram hebreus. Então, era justamente uma ceia de Páscoa, uma celebração de Páscoa que aconteceu quando Jesus estava com os seus apóstolos se despedindo deles. Beijo para você, Elis. Olha que legal as metáforas se repetindo, né? Jesus vem e a parte da vida de Jesus que é mais conhecida são aqueles 3 últimos anos da vida dele, que são os anos de pregação, os anos onde ele onde ele traz todas as lições, né, que ficaram pra gente até hoje. E ele é exatamente um cordeiro também. Por quê? Porque ele vive aqueles 3 anos, ele vive com os apóstolos, ele come na casa deles, ele faz parte, ele não é mais um ser qualquer, ele é um deles, ele é um amigo, ele é um irmão querido que convive, que come na casa de um, que dorme na casa do outro, que faz as suas curas, faz os seus milagres, e de repente ele chega, reúne os seus amigos e fala de novo desse sacrifício, né? Terminou o 5 Minute Challenge. Fala desse sacrifício, ele fala assim: meus amigos, meus irmãos, eu não vou mais estar com vocês. Eu vou né, cumprir minha missão aqui, né? E eu tô aqui para me despedir, né? Essa ceia é uma despedida de vocês, né? E aí ele vai falando, né, desse amor, de que ele amava tanto, né, os seus irmãos, que mesmo aquele que ia negá-lo 3 vezes, né, o Pedro, ele fala: Pedro, eu não vou deixar de te amar, você vai me negar 3 vezes, mas eu não vou deixar de amar você. E Judas também, eu não vou deixar de te amar mesmo você me traindo. Não, mas o quê? Mas não, você vai me trair, mas tá tudo certo. E essa experiência vai ser uma experiência de muita dor, de perder de novo um ser amado. Mas, sempre que vocês precisarem de mim, sempre que vocês quiserem se lembrar de mim, façam uma celebração. E a celebração de Páscoa será então para vocês lembrarem de mim, lembrarem da minha mensagem, lembrar do meu amor. E olha que curioso, também se trata de uma mensagem de libertação. Por quê? Porque Moisés estava lá libertando o povo do Egito, mas Jesus estava libertando a gente da ideia de que a vida acabava aqui. Ele vinha falar por quê? Como assim? Como assim ele libertou a gente da ideia de que a vida acabava aqui? Porque ele ressurgiu no domingo. Então, a história da ressurreição, ressurgimento, o ressuscitar do Cristo. Tem várias palavras utilizadas para isso, mas de fato que ele morreu e ele reapareceu depois, né? Para os seus ali, né? Para os apóstolos, para Maria, enfim. Mas, de novo, também tem uma ponte com a Páscoa judaica. Olha que coisa bonita. Essas coisas não podem ser coincidência, né? Então, a Páscoa traz pra gente esse sentido de 2 sentidos, assim, que eu acho que são os fortes, assim. São o sentido do sacrifício, né, de se sacrificar de alguma forma, e da transformação,
né? A Páscoa, ela traz muito essa questão essa metáfora da morte e do renascimento, né? Como é que a gente pode? Essa é a minha grande pergunta, né? Porque no meu trabalho eu sempre trabalhei muito com crianças, eu gosto de falar para adultos, gosto de falar para famílias, mas o desafio sempre é como é que a gente fala dessas coisas da vida que são às vezes difíceis, que são abstratas, como é que a gente traduz isso numa forma mais simples para poder comunicar a grandeza dessas coisas para as crianças? Então eu separei aqui duas histórias. As duas histórias são curtas, são duas histórias que não têm assim limite de idade, mas que falam de maneira bem simples e singela e ao mesmo tempo profunda sobre sacrifício e sobre transformação, né? Mas antes de eu contar essas histórias, eu queria já ouvir de vocês aí, o que vocês, a Elaine colocou de renascimento, autoconhecimento, e é isso mesmo. Muitas coisas a gente pode pensar, né? Da gente pensar nessa linha que a Elaine falou do autoconhecimento. Como que eu posso, né, morrer hoje? O que eu quero que morra hoje em mim e que amanhã eu acorde melhor, que eu faça melhor, que eu me porte melhor? Como é que a gente trata isso? Como é que, né? E aqui fazendo um parênteses, quando a gente fala das histórias para as crianças, muita gente fala assim, é contra falar de morte, né? Nas histórias, ai, porque é morte, ai, porque o personagem matou e não sei o quê. Gente, a morte, muitas vezes nas histórias, ela não é a morte. É muito diferente de eu estar contando, por exemplo, a história da vida de Jesus, ou essa história de Moisés, que falava realmente da morte física, né, de seres humanos. Mas quando eu estou falando de uma morte dos contos de fadas, né, dos mitos, essa morte ela é simbólica. O que eu quero que morra hoje em mim para eu renascer melhor amanhã? Isso é um grande sentido da Páscoa. Não vamos tentar mais escrever. Ah, tá bom. Uhum. Então, gente, querem comentar mais alguma coisa antes de eu ir para as histórias? Como é que a gente fala? Oi, Aninha. Como é que a gente fala sobre essas coisas para criança? Veja que são assuntos difíceis, né? Quando a gente vai pensar a história, tanto a história de Moisés quanto a de Jesus, elas têm bastante conteúdo até hoje em dia para, até desenhos bíblicos, enfim, para enxugar um pouco da complexidade e trazer para a ideia das crianças, né? Mas independente de vertente religiosa, são dois seres que foram marcantes na história, né? E que trouxeram essas contribuições. Agora, como é que a gente junta tudo isso, né? Para falar de uma maneira simples para as crianças, sem limite mínimo de idade. Uma delas precisa ter aí uns 6, 7 anos. A outra pode ser para desde bebezinho. Como é que a gente começa a contar para os bebezinhos que a vida está sempre em transformação, que a gente tem que passar por um sacrifício, às vezes uma dor do corpo. Você tá ligada, né, Laine? Uma dor física do corpo para eu me transformar em algo melhor. Olha lá. Posso contar? Quem que já tá desenhando? A Paty já desenhou alguma coisa. Ai, que sede. Falo demais. Sabe o que sabia? Não sei se vocês estão enxergando. Aqui embaixo tem essa barrinha dos comentários, mas tem um balãozinho de fala com uma interrogação dentro. Ali vocês podem mandar bilhetinho, podem mandar perguntas, que daí aparece aqui na tela. Então, se vocês tiverem alguma pergunta assim que seja importante, assim, seja relevante para o nosso conteúdo aqui, manda lá, tá bom? Opa, que legal, a Paty até já desenhou, então vejam lá. Depois vocês postam com a hashtag Páscoa Mamatriosca. Então vamos lá. Vou contar primeiro a história mais cabeça, tá? Que precisaria, mais cabeça eu quero dizer, que precisaria ser a partir dos 6 anos, pelo menos, tá bom? E aí não tem limite de idade, tá? É uma história que mexe bastante comigo. Vamos lá.
eu tô aqui com o meu PIN, não sei se vocês perceberam, olha aqui, ó. Vocês viram? Eu estou com uma vela acesa, invocando o inconsciente, invocando esse fogo da transformação, invocando a sabedoria dos contos. Tá aqui, e ela tá um cheiro delicioso. Oi, Rê! Tá um cheiro delicioso, essa vela é perfumadinha, assim, é maravilhosa. Então eu vou tocar o PIN e vou contar a primeira história. Vocês devem conhecer Mahatma Gandhi. Ele foi uma grande personalidade, de muita bondade, muita amorosidade. E as pessoas procuravam o Gandhi para os mais diversos motivos. Pediam ajuda, pediam conselhos de diversas formas. E uma mãe que tinha lá o seu filho que não podia comer açúcar, mas ele comia doces e ela não conseguia convencer o menino a não comer mais açúcar. Então ela pegou o seu menino e foi conversar com Gandhi. Chegou para ele e falou assim: Mahatma, meu filho não pode comer açúcar e eu não consigo convencê-lo. Será que o senhor, por meio das suas palavras, por meio da sua força moral, será que não tem nada que o senhor pudesse falar para ele não comer mais açúcar? Aí diz que Gandhi ficou pensando. Volte daqui a 2 semanas. Ela não entendeu, mas partiu e voltou depois de 2 semanas. De novo, sempre aquelas pessoas, né, ao redor dele, sempre tem essas personalidades, né, que inspiram isso, esses pedidos de ajuda. E aí chegou a vez dela. Estou aqui, Senhor. Estou aqui porque o Senhor me pediu para voltar em 2 semanas. E estou aqui com meu filho, ansiosa para saber, né, o que o Senhor vai falar para ele. Aí ele vira para a criança e diz assim: meu filho, não coma açúcar. Aí ela agradece, mas fica com aquilo na cabeça. Desculpa perguntar, desculpa me intrometer, mas Gandhi, eu vim aqui 2 semanas atrás e ele pedi isso. Por que você me fez esperar 2 semanas para dizer isso para o meu filho? Porque há 2 semanas atrás eu comia açúcar. E Vitória, Vitória, acabou-se a história. Que tal? Essa história toca lá no fundo. Porque, né, como é que a gente pede uma coisa que a gente não faz? Então ele primeiro passa pelo sacrifício de se privar e aí poder dizer, então, né, você vai ser capaz, porque eu também fui. Nossa, gente, essa história é muito fantástica. Há 2 semanas atrás eu comia açúcar. Qual que é o açúcar que a gente precisa deixar de comer? Vamos pensar nas metáforas. Qual que é o açúcar que vocês precisam deixar de comer? Hoje, para daqui 1 semana, para daqui 1 mês, né? Ai, bonito, né? Gosto de dar um tempinho para poder contar a outra. A outra história é uma história que ela pode ser contada, apenas contada, como eu vou falar. Assim, vocês vão pegar na minha fala, mas ela pode ser uma história com gestos. Eu vou fazer com gestos porque daí a gente inclui os bebês, as crianças pequenininhas. Mas vocês não precisam contar com gestos, tá? Até porque eu inclusive tive um relato de uma amiga que é arte terapeuta também, e ela usou essa história que eu vou contar agora, ela usou com adolescentes. Então ela contou do mesmo jeito que eu conto, só acho que ela não usou os gestos, até onde eu me lembro. E
E aí, para fazer um trabalho, né? Então, essa atividade, essa história foi um disparador, assim, um motivador para a atividade que ela queria propor. E a história que eu vou trazer, então, é uma história da vida, uma história simples, singela, mas eu acho ela tão linda, a beleza dela está na simplicidade dela. Tá bom? Posso ir para a próxima? Mandem coraçõezinhos aqui nesse do cantinho, para eu ver que vocês estão me ouvindo e que eu posso ir para a próxima. Reflexão difícil, né? Pensem aí. Isso já pode ser o start, né? Quando forem postar os desenhos da Páscoa Matriosca. Agora vi um monte de coração. Quando vocês forem postar, né, os desenhos da Páscoa Matriosca, vocês podem colocar essa reflexão na legenda de vocês. Que tal? Ali, ó. As ideias algumas ideias de storytelling para os posts de vocês. Então vamos lá. Era uma vez uma lagartinha que saiu para passear. Ela caminhou, 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 caminhou até chegar numa árvore. Ela subiu, 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 comeu uma folhinha num galho, comeu uma folhinha no outro, comeu, comeu e ficou bem gordinha. E arrumou logo um galho bem forte para construir o seu casulo. Passou um dia, passou uma noite, e mais um dia, e mais uma noite, e outro dia, e outra noite. Num belo dia, o casulo começou a se romper, e de lá de dentro saiu uma linda borboleta. E Vitória, Vitória, acabou essa história. Gente, essa história não é linda? Fala que eu acho demais. Essa é uma das histórias que eu conto para os bebês, né? Desde o contava. Quando eu fazia trabalho em CME, em berçário, a gente sempre trabalha com histórias de gestos. E ela é uma história simples, ela é uma história curta, mas ela não é uma história boba. Ela não é uma história que menospreza a inteligência, mas vai ficar gravada, Gabriel. Ela não é uma história que menospreza a inteligência da criança, que você conta uma história bobinha. Ela é uma história que fala disso, que fala da vida, que fala dessa transformação. Não é fácil, a gente pode até incrementar um pouquinho mais, falar que tava difícil sair de lá de dentro e daí saiu, né? Então fazer um movimentinho mais, né, como se estivesse fazendo força, né, para sair de dentro do casulo. Então vejam, quem tem criança aí por perto e que às vezes está buscando na internet história de Páscoa para crianças, não vão no coelho. O coelho a gente já vai ser atropelada pelo coelho, pelo ovo, pelo chocolate. Mas vai na borboleta. Olha que coisa mais linda, né? Então, eu gosto. Gosto demais dessa história. Aliás, adoro histórias de gestos, adoro histórias para bebês. Vai ficar gravado sim. Alguém me perguntou, deixa eu ver. Não tem pergunta na caixinha. Querem fazer alguma pergunta sobre histórias de gestos, sobre histórias de reflexão, sobre essas histórias da Páscoa, né? Essas experiências? Gente, olha quanta cultura. Eu coloquei no postzinho lá que ia ser muitas histórias, muita cultura. Então a gente falou de tradição pagã, falou... O Sérgio não existe. A gente falou de tradição pagã, a gente falou de tradição judaica, a gente falou de tradição cristã. Eu não desenho mangá. Ai, gente, eu não acredito. Pergunta na caixinha, não tem caixinha no PC. É verdade, acho que não tem mesmo. Então, estou aqui, disponível. Deixa eu ver aqui no meu relógio. Ainda tá
ainda tá no horário mais ou menos tranquilo. E aí estou aqui. Se alguém quiser entrar na live, conversar, perguntar alguma coisa. Falei que essa live tinha sido... esse horário foi marcado assim, entre o horário que eu consigo ter gente para ficar com as crianças e ter tempo suficiente para divulgar de manhã até agora, para conseguir chegar aqui. Nem corações, por isso mando por aqui. Oh, muito obrigada! Que mais? Tem a lenda da matriosca também, né? O bonito das histórias é que quando a gente quer usar uma história para um determinado fim, a gente tem algumas histórias que são muito plurais, assim, e a gente consegue usar para muita coisa. Então, por exemplo, eu também usaria, se eu fosse fazer uma sessão de contação de histórias para Páscoa, eu usaria sim alguma história de coelho, talvez, mas eu gosto muito da lenda da matriosca. Por quê? Porque ela traz também, assim como o coelho, ela traz a ideia de fertilidade, de continuidade, vai uma saindo de dentro da outra. E também, eu não sei se vocês assistiram a contação e que tem uma frase que fica quando teve, deixa eu ver, o Gabriel, não sei se ele tá online ainda, se ele já saiu, que ele comentou, que achou muito legal e não sei o quê. Vocês se lembram da frase que a matriosca e a triosca e a osca falavam para o Serguei? Vocês lembram que frase que ela dizia? Na vida, todas as coisas importantes requerem algum sacrifício. E a gente falou de sacrifício hoje aqui. Lá atrás a gente tinha o sacrifício do Cordeiro, né? Tivemos o sacrifício do Cristo, mas e que sacrifícios a gente tem que fazer? A borboleta que faz um sacrifício para, né? A lagartinha que faz o sacrifício para virar borboleta, o Gandhi que faz o sacrifício de deixar de comer açúcar para poder ser exemplo para o garotinho, né? Ai, gente, eu vou compartilhar aqui na tela esse meu povo. Professor Laco, você não vai desenhar? Vai ficar só falando? Professor Laco, essa live não é de desenho. Eu convidei com muito carinho meus colegas ilustradores, mas essa live é de histórias. Ai, gente, eu mereço. Conta essa história. A da matriosca, Maria Cristina da Luz Moreira. A da matriosca, você quer que eu conte? Deixa eu pensar, aonde será que está a minha matriosca? Eu até não tinha pensado nela. Seria legal contar com ela. Só um pouquinho. Eu acho que ela tá aqui, ó, a minha matriosquinha. Só um pouquinho. Isso mesmo, ilustrar é contar histórias com imagens. São narrativas, né? Narrativas visuais. Se vocês procurarem a palavra narrativas, eu coloco aqui, ó, uma matriosca, arte da narrativa. Se vocês procurarem no Google, assim, o que é narrativa, ele vai falar que a narrativa ela pode ser visual ou ela pode ser textual. Então, bem-vindos a um Instagram que contempla as duas coisas. Então, vamos lá. Conta a história do Naruto. Tô desenhando porque tenho que cumprir os prazos de uma certa revista. Ah, entendi. Conta a história como um duende caolho. Essa só você sabe contar. Ai, gente do céu, que legal. Então tá bom. Achei a matriosquinha aqui. Vou tocar o pin. Ah, alguém perguntou do pin. O pin é isso daqui, gente. Eu não sei se ele tem outro nome, eu aprendi assim. Ele é um instrumento de madeira, tá? E tem uma cordinha fininha que prende uma barrinha de metal e que tem esse som bem agudinho. O pin, eu não sei se... O Joaquim tá aí ainda? Obrigada. Ó, acabei de falar nele. O Joaquim deve saber, quando eu conto na criança, o Joaquim foi meu aluno, fez hora do conto na escola comigo vários anos. A Ana é a mamãe dele, que tá aqui com esse Instagram, então vamos ver, não sei se o Joaquim tá aí ainda. Ó, eu contava várias versões. Uma das versões do PIN é o seguinte,
que existe, então tudo tem uma história. Existe uma bruxa muito velha, velha demais, e ela guarda num baú pertinho da cama dela. Todas, não é um diapasão, é um pin mesmo. Eu tenho um diapasão, ele é um pouquinho diferente. O diapasão ele é tipo um garfinho, assim, ele vem de 2, assim, e daí termina com um pininho. E essa bruxa, ela é muito velha, ela guarda todas as histórias do mundo nesse baú. Para a gente acordar a história e fazer com que a história chegue aqui na nossa cabeça, a gente precisa tocar o pin. Só que se a gente toca só uma vez, a história ainda não tem força para sair. E a bruxa, como ela é velha, ela tá cansada, tá dormindo fundo, porque ela é muito velhinha. Aí a gente toca a segunda vez, a história começa, sabe quando tá fechado assim o baú? Que nem o baú do Andy, lá que estão os brinquedos do Toy Story, e deles ficam só com os olhinhos. A história tá assim, ó, ela tá tentando sair do baú. Quando a gente toca, e a bruxa acordando, né? Quando a gente toca pela terceira vez, a história escapa de lá, vem parar na nossa cabeça e pronto, roubei. A bruxa pode até acordar, mas agora roubei a história dela pra mim. Então, essa é a história que eu conto pras crianças sobre o PIN. Então, também falo para elas que é o momento da gente silenciar. Então, a gente silencia o primeiro PIN, o primeiro toque, é para a gente silenciar as palavras. O segundo toque, no segundo toque, a gente silencia os pensamentos. Então, e é mesmo, assim, essa coisa do som, ela chama a gente para a gente parar de ficar lá fora e centrar aqui. E na terceira, a gente silencia o coração. E aí a gente tá com os ouvidos bem abertos, prontos para receber a história. Tá bom? Posso contar a terceira, então? Olha, só nem tinha planejado, hein? Mas deixa eu ver, tá? Tudo bem. Era uma vez, lá na Rússia antiga, um virtuoso carpinteiro chamado Serguei. Todos os dias ele ia para o meio da floresta buscar lenha para fazer os seus objetos de madeira. Ele fazia de tudo. Ele fazia cadeiras, mesas, ele fazia utensílios domésticos, fazia talheres, mas o seu forte, aquilo que o pessoal vinha até de outras cidades para comprar com ele, eram as suas bonecas. Ele fazia bonecas lindas de madeira. Certa vez, depois de um longo inverno, Serguei saiu para buscar então mais lenha, mais madeira para fazer os seus bonecos. Acontece que quando neva e aí depois derrete, isso tudo fica muito molhado. É muito difícil de encontrar qualquer pedaço de madeira que esteja em bom estado para ele ser utilizado para entalhar os seus bonecos. Aí o Serguei procurou. Quando ele estava quase indo embora, ele viu um pedacinho assim de madeira, mas já estava quase que redondinho, tão bonitinho, que ele resolveu então levar para casa. Ficou olhando, não sabia direito o que ele ia fazer, mas ele falou, acho que esse daqui vai ser... Eu vou fazer alguma coisa bem especial. Voltou para casa, fez lá os seus afazeres, começou a mexer na marcenaria e olhava para aquele pedacinho de madeira, pensando, quero fazer alguma coisa bem bonita, bem especial. Teve um dia que ele acordou, já com a ideia pronta na cabeça. Quem é artista sabe, né? Às vezes a gente fica elaborando alguma ideia, de repente um dia a gente acorda assim com aquele insight, vou sentar e desenhar, e às vezes sai super rápido. E o Serguei aconteceu bem isso, ele teve uma ideia e pegou aquele toquinho de madeira, entalhou, desenhou, pintou, e o resultado foi uma bonequinha linda, pequenininha, toda cheia de detalhes. Ele olhou para ela e disse, você se chamará Matrioska. E ele então não se sentiu mais tão sozinho. Todos os dias, Serguei chegava então na sua marcenaria e a Matrioska estava ali em cima da estante. Ele dizia, bom dia, Matrioska, e continuava fazendo suas coisas. No outro dia, bom dia, Matrioska, e continuava fazendo suas coisas. Até que um dia,
A Matrioska respondeu para ele. Bom dia, Matrioska, ele disse. E aí ela disse, bom dia, Serguei. Mas ele não ficou assustado. Ele achou bom ter a companhia dela, ter alguém para conversar. E conversaram, eles foram ficando amigos. Até que um dia, Matrioska, em vez desses olhinhos assim, para cima, com esses cílios assim, tava com aquele olhar para baixo, tristonha. Ele falou, poxa, Matrioska, o que foi? O que aconteceu? Ai, eu queria tanto ter um filho ou uma filha. Gostaria tanto de ter um. A Serguei pensou. Matrioska, para eu poder te dar um filho, eu precisaria abrir o seu corpo ao meio. E isso seria muito doloroso. Ah, eu sei, mas na vida, todas as coisas importantes requerem algum sacrifício. Sem demora, Serguei pegou os seus utensílios delicados e cortou, fez um corte no meio do corpo de Matrioska, com todo cuidado. Abriu, tirou a madeira de lá de dentro e entalhou, desenhou, pintou. E o resultado foi uma outra bonequinha, tão linda quanto a primeira, mas um pouquinho menor. Você se chamará Trioska. E Matrioska não se sentiu mais sozinha. E aí eles ficaram conversando e de novo se tornaram amigos, até que um dia, Trioska, com aquele olhar cabisbaixo, Serguei disse, Trioska, o que foi? Ai, Serguei, parece que todos têm um filho ou uma filha. Eu gostaria tanto de ter um também. Trioska, para eu poder te dar um filho, eu precisaria abrir o seu corpo ao meio, e isso seria muito doloroso. Ai, eu sei, mas na vida, todas as coisas importantes requerem algum sacrifício. Então, sem demora, Serguei pegou outras ferramentas ainda mais finas e delicadas e abriu o corpo da Trioska no meio. Tirou de lá de dentro a madeira, entalhou, desenhou, pintou e o resultado foi uma outra bonequinha ainda menor, tão linda quanto a primeira. Você se chamará Oska. E Trioska não se sentiu mais tão sozinha. E aí o tempo passou, ela foi ficando amiga do Serguei. E um dia, adivinha o que aconteceu? Aquele olhar cabisbaixo. Ai, Serguei, parece que todos têm um filho ou uma filha, eu gostaria tanto de ter um também. Oska, para eu poder te dar um filho, eu precisaria abrir o seu corpo ao meio, e isso seria muito doloroso. Ah, eu sei, mas na vida, todas as coisas importantes requerem um sacrifício. Muito bem. Sem demora, Serguei pegou uma ferramenta que parecia um bisturi finíssimo e abriu o corpinho da Oska no meio. Retirou aquele pouquinho de madeira que tinha lá dentro, entalhou, desenhou, pintou e o resultado foi uma bonequinha ainda menor. Mas antes que viesse algum desejo, algum instinto materno por aí, sabe o que ele fez? Ele falou que daqui não vai dar mais nada. Ele pintou um bigode no boneco e disse, você se chamará K. Você é um homem e não poderá gerar filhos a partir de si. E Oska não se sentiu mais tão sozinha. Aí, aquela família estava ali, toda aberta, toda exposta, e Serguei resolveu guardar. Ele guardou o K dentro da Oska. Guardou a Oska dentro da Trioska. Guardou Trioska dentro da Matrioska. E colocou Matrioska na estante. Um dia,
Matrioska misteriosamente desapareceu, sem deixar rastro. Serguei ficou desolado. E Vitória, acabou essa história. Manda lá! Mandem corações e comentários e perguntas. Essa história, eu gosto de trazer ela para o Dia das Mães, então em breve a gente vai ter Dia das Mães, provavelmente trarei também ela junto com outras. Já vou fazer, não podem ser várias, Fragão, mas podem ser várias, mas na história, nessa história, a ideia seria isso, a gente ir repetindo até chegar nesse pequenininho. Então, eu vou fazer uma live bem legal pro Dia das Mães. Eu não marquei a data ainda, mas daí não vai ser com essas histórias históricas, assim, mas vai ser com histórias metafóricas. Selecionei umas 4 ou 5 histórias bem legais. Essa lenda da Matrioska. O Dragão sentou nas outras 4. Então, eu vou fazer mais pra frente, tá bom? Então, quem é mãe, quem tem alguma mãe para homenagear, que seja irmã, amiga, madrinha, vai ser uma live bem legal. Mas essa história, num primeiro momento, ela meio que me chocou, sabe? Porque, como assim ela desaparece, né? Mas isso aí eu conto até num post. Eu acho que tá disponível esse post, acho que eu não apaguei. Que fala... Isso que eu vou falar agora é... Ai, meu Deus, os dois brigando aqui na minha live. Eu vou falar da minha leitura, tá? Da minha interpretação. Veja, cada história... Quem assistiu uma live que eu fiz com a Ana Rosseto, da Contoterapia, a gente tava falando sobre as possibilidades dos contos, falando sobre João e Maria. E aí... Antriosca, Triosca, Osca, K... Poderia ser Mamatriosca a primeira, né? Para ter mais uma. Mamatriosca, Matriosca, Triosca, Osca, K, A. E aí, acho que deu. A gente conversou, eu e a Ana conversamos sobre as possibilidades dos contos e que, assim, não existe uma interpretação correta. Existe aquilo que faz sentido para cada um. Então, um dos sentidos que eu pensei para essa história é que a matrioska, a beleza dela, a graça dela é a gente ver ela exposta, né? Várias réplicas em vários tamanhos diferentes. Quando a gente fecha tudo, a matrioska não foi feita para ficar fechada, ela foi feita para brilhar, para enfeitar o mundo, né? Isso tem muito a ver comigo, tem muito a ver com a mamatrioska. Então, essas coisas eu depois posso contar para vocês em particular. Não sei se cabe aqui nessa live de Páscoa, né? Estamos falando sobre Páscoa. Então é isso. Alguém quer fazer mais alguma contribuição ou pergunta sobre Páscoa, sobre as histórias de Páscoa, né? Para a gente fazer uma Páscoa diferente, né? Eu acredito muito nas histórias e a gente ir contando coisas diferentes. Então, de novo, né, a Ana, da Contoterapia, ela participei de um workshop de Natal com ela no passado, onde eu conheci a história da velha Befana. E eu resolvi fazer, e eu resolvi que eu vou instituir essa brincadeira da velha Befana aqui em casa, e eu fiz, de fato, em janeiro, no dia de Reis, a passagem da velha Befana por aqui. Então, a gente pode fazer essas pequenas tradições da nossa família. Quem tem criança pequena, isso que é gostoso, né, da gente fazer. A gente pode associar uma coisa com a outra, né? Então, significa morte aos chocolates? Não, não significa isso. Significa da gente pensar um pouco além disso, né? Na verdade, era isso, em linhas gerais, assim, seria isso que eu gostaria de trazer para vocês, né? Desse sentido de sacrifício, de questionar vocês. Vão embora com essa pergunta. Qual que é o açúcar que vocês precisam deixar de comer? As nossas metas, né, para nossa vida pessoal, né, e falar dessa transformação e dizer de novo das histórias para bebês, né, viva a pizza,
de novo das histórias, que elas não têm limite mínimo nem máximo de idade, então uma história contada com gestos, ela pega desde os bebezinhos, ela traz uma mensagem para todas as idades, então é isso que a Mamatrioska faz, a gente está aqui para lembrar dessas coisas, da reflexão, do autoconhecimento, para ver beleza, para dar risada, para se divertir, para se melhorar, né? Mesmo a gente estando num momento tão complicado, né? Sabe Deus quando que as pessoas vão estar assistindo esse vídeo depois também, né? Mas estamos aí com muitas mortes ainda diárias por Covid e a gente fala, nossa, onde é que a gente vai encontrar beleza nisso tudo, né? A gente vai encontrar beleza nos contos, a gente vai encontrar esse sentido de transformação. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que esse Covid, ele é um casulo e que a gente vai sair daqui, quem tiver força para raspar as suas asinhas nas paredes do casulo e romper esse casulo, vai sair uma borboleta, uma enxurrada de borboletas mais fortes, né, preparadas para o voo, né? Eu acredito nessas metáforas e acho que as histórias nos ajudam a nos lembrar disso, né? As histórias contêm sabedorias universais e ancestrais. Os amigos, os novos amigos, esse Covid é um professor, é isso mesmo. É isso mesmo, gente. Nossa, que delícia estar aqui com vocês, sábado de tarde, véspera de Páscoa. Resolvi fazer hoje porque amanhã vocês podem compartilhar esse vídeo, né? Com essas histórias de Páscoa, com, de repente, pessoas que não puderam estar aqui. E vou deixar disponível, tá bom? No IGTV. Desejo, concordo com você, Fragão, ficará até todo mundo aprender. E quem tiver cuidado, né, quem tiver forças de fortalecer as suas asas, vai conseguir sair disso mais forte, né, mais fortalecido e mais consciente também, né? Tá bom, meus queridos? Um grande beijo, uma Páscoa maravilhosa, de muita transformação, muito autoconhecimento, muito amor para vocês também. A gente tem um amigo, quantos de nós, né, temos amigos que estão perdendo seus entes queridos, né? Então queria mandar também isso como um carinho para o Thiago, que não está aqui com a gente, mas que perdeu, né? Perdeu o sogro dele ontem e assim como ele, tantas outras pessoas, né? Que isso possa vir com um alento, uma mensagem de uma gotinha de esperança, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus, boa Páscoa para vocês.